Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar da ferramenta Last Access, que é um relatório com os últimos acessos de um determinado usuário aos serviços da AWS para os quais ele tem permissão. Algumas coisas são importantes de falar sobre essa ferramenta, e a primeira delas é que ela tem escopo de usuário. Diferente do Credential Report, que a gente viu numa aula, algumas aulas atrás, o escopo dessa informação aqui é escopo de usuário. No Credential Reports, por exemplo, você viu que a gente tem uma panorâmica de como estão as credenciais dos usuários dentro de uma conta. Então, o escopo do Credential Reports é escopo de conta. O escopo dessa ferramenta aqui, do Last Access, é escopo de usuário. Então, você seleciona um usuário e você vai ver ali os últimos acessos desse usuário aos serviços para os quais ele tem permissão. Outra coisa importante é que a gente vai ter aqui visão de serviços usados. A gente não tem visão de recurso, nem tem visão de ações, somente serviços. O que o usuário acessou e quando. Ele não mostra, conforme eu falei, ações e recursos, né? A gente não vai ver se o cara, por exemplo, acessou o S3, a gente vai saber que ele acessou o S3. Mas se ele criou, excluiu um bucket, e que bucket é esse, a gente não vai saber. Não é esse o objetivo do Last Access. A gente também só vai ver os serviços que são permitidos para o usuário. Não faria sentido algum o Last Access apontar aqui uma lista gigantesca de todos os serviços que a AWS possui, sendo que o usuário nem sequer tem permissão para acessar aquele serviço. Então não faz sentido a gente saber qual foi a última vez que ele acessou ou se ele não acessou. Ele simplesmente não tem acesso. A gente pode contar também, ele pode utilizar ali um filtro de busca. Conforme eu falei, a gente vai ver listados aqui tanto os serviços que o usuário acessou, quanto aqueles que ele não acessou. Então, a gente pode filtrar por serviços acessados e serviços não acessados. Para que isso seria útil no nosso dia a dia e que tipo de vantagem a gente obtém utilizando o Last Access? A primeira delas é que você pode utilizar o Last Access para poder remover permissões não utilizadas. Você sabe que uma permissão muito concessiva, ela é uma brecha de segurança. Então, a gente, para poder resguardar aqui o princípio do mínimo acesso, né, do privilégio mínimo, a gente pode remover aqui permissões que não são utilizadas com base na informação do Last Access. A gente também pode facilitar a auditoria e as ações de governança de acesso. Ora, se a gente tem aqui tipo uma automação para poder conceder permissões a usuários que são cadastrados, pode ser que a governança, analisando que o Last Access aponta a ausência de utilização, né, ou a falta de utilização de determinados serviços, pode ser que essas automações que fazem a concessão de permissões para usuários, elas sejam revistas e toda uma política pode ser refeita baseada nisso aí. Revisar e otimizar políticas de acesso. Conforme eu falei, né, pode ser que você entenda que determinada função, em algum momento, o pessoal de governança ou alguém que tenha interesse nesse tema, vá definir que para determinada função de um usuário, ele deva ter esses e aqueles e outros acessos e com isso que devam ser aplicados a ele algumas permissões. Só que ao longo do tempo, né, com base no uso que é feito, pode ser avaliado de novo e pode se constatar que realmente algumas permissões não são úteis. E aí, com isso, a gente pode melhorar as políticas de acesso, fazendo com que os próximos usuários cadastrados estejam mais adequados ao seu perfil de trabalho. Você também pode planejar treinamento e suporte, dado que a abstinência de um usuário em utilizar certos recursos, certos serviços para os quais ele tem permissão, isso pode evidenciar aí que o cara talvez não saiba usar, né? Talvez ele esteja precisando mesmo ser treinado para poder cumprir toda a rotina do seu trabalho. E também é possível detectar abusos ou então anomalias que possam ocorrer durante a utilização dos serviços da AWS. Por exemplo, você pode detectar que um usuário que deveria acessar 3 ou 4 vezes por dia determinado serviço está acessando 50, 100 vezes. Isso aponta um desvio na rotina do colaborador, um desvio na rotina do usuário,
e deve sim ser levantado, né, ter as suas causas investigadas. Uma possível anomalia também é o usuário que tem acesso ele tem acesso a determinado serviço através de uma permissão que foi concedida e ele não está fazendo esse acesso ou está fazendo menos do que deveria. Isso também pode ajudar aí a você traçar um panorama de como estão sendo as atividades de cada um profissional, dado que ele ou está atuando demais em determinado ponto ou está atuando de menos. Agora nós vamos para o hands-on e nós vamos ver lá na AWS como é possível obter o Last Access. Oi, pessoal, a gente está de volta aqui do nosso console da AWS para mostrar para você o uso do Last Access. É muito simples mesmo, simplório. E a gente está aqui com o usuário Roberto, com uma sessão aberta para o usuário Roberto. E como o usuário Roberto ele tem algumas permissões aqui muito elevadas, ele pode ver o relatório do Last Access de si próprio. Então a gente vai aqui nos nossos usuários, conforme a gente falou lá nos slides, o escopo do Last Access é o escopo de usuário, então a gente vai conseguir ver informações sobre um usuário, a gente vai selecionar aqui o próprio Roberto. Entrando aqui nas informações do Roberto, a gente vai conseguir visualizar que ele participa do grupo SuperAdmin. Esse grupo SuperAdmin concedeu a ele as seguintes policies: Administrator Access e Administrator Access Amplify. Isso significa que o Roberto é bem poderoso. Se ele é bem poderoso, então ele deve poder acessar bastante recursos. A gente tinha, numa das últimas aulas aí, definido para ele uma Permission Boundary. Para essa aula aqui, nós removemos a Permission Boundary. Então, ele não está limitado por Permission Boundary nenhuma. Ele tem realmente as permissões que foram concedidas por essas policies que foram atribuídas a ele devido à participação aqui nesse grupo. Então, a gente, com o usuário Roberto aqui na tela, a gente vai acessar aqui a aba Last Access. Bom, olhando aqui o relatório Last Access do usuário Roberto, você vai concluir que sim, ele tem bastante permissões e algumas estão sendo utilizadas e outras não. A gente pode ver aqui, por exemplo, que hoje, no dia em que essa aula está sendo gravada, ele acessou aqui o IAM. Sim, ele acessou o IAM, né? A gente acabou de acessar o IAM agora com o usuário Roberto aqui logado, para que o usuário Roberto visse a si próprio. Ele poderia examinar outros usuários, ele tem essa permissão, mas ele está vendo o seu próprio perfil. A gente pode rolar aqui, escolher verificar as outras páginas, e a gente vai ver que alguns serviços da AWS ele acessou ontem. Então, Amazon S3, ele acessou ontem. E por aí vai. E alguns ele não acessou. Não acessado no período rastreado. Está aqui informando isso. Então, se você não precisar visualizar os serviços para os quais ele tem acesso, mas não acessou, você vai vir aqui e vai filtrar somente pelos acessados. Então, você consegue visualizar aqui que hoje ele acessou essa quantidade aqui de serviços e ontem ele acessou essa outra quantidade aqui e não tem uma outra página, ele só acessou isso. Se você, ao contrário, quiser filtrar, você diz, não, eu quero só ver o que o Roberto pode fazer, mas não está fazendo. Ou seja, quais os serviços para os quais ele detém permissão, mas não está fazendo uso da permissão, ou seja, não está acessando o serviço. Você pode vir aqui e filtrar por serviços não acessados, e aí sim, aí são muitos, porque conforme a gente acabou de ver, o Roberto ele tem acesso a uma gama gigantesca de serviços devido às suas policies, as policies que foram conferidas a ele pela participação do grupo SuperAdmin. E aqui você pode decidir também não filtrar. Da mesma forma, você pode filtrar aqui por serviço, o que eu nem acho que seja tão interessante assim, mas se você quiser saber qual foi a última vez que ele acessou determinado serviço, você pode filtrar aqui. Bom, é isso, o relatório é só isso aí. É importante lembrar que esse relatório aqui ele pode não refletir o momento atual, porque se algum serviço foi acessado pelo usuário há poucos minutos atrás,
pode ser que ele não esteja incluído aqui, porque esse relatório tem um delayzinho, ele leva algum tempo, talvez algumas horas, para poder refletir os acessos do usuário. E que também ele não reflete o período, pode não refletir o período inteiro que o usuário tem desde o seu cadastramento, porque pode ser um usuário antigo e esse relatório aqui ele se limita a alguns dias, eu acho que são 400 dias. Então, talvez você não veja tudo que o usuário fez ou não esteja aparecendo aqui o último acesso do usuário a um determinado serviço, se o último acesso que ele fez foi há mais de 400 dias atrás. Beleza? Então era isso para essa aula, eu espero você na próxima.